Fala pessoal, Saiyaman aqui para mais um vídeo comentando sobre Naruto. Inclusive agradeço aí quem está assistindo esses vídeos aqui desse canal. Estou fazendo uns outros vídeos assim mais reflexivos e para quem está chegando também, às vezes eu divulgo no meu canal principal. Seja bem-vindo e vamos comentar aqui mais uma vez sobre Naruto. E eu vou fazer uma exposição, de um tema que eu acho interessante comentar a partir dos acontecimentos de Naruto, que é o tema crítica versus reclamação. Bom, eu estudo psicologia, eu estudo um pouco sobre esses temas relacionados à mentalidade, à emoção, e principalmente como você lidar também em confrontos e em conflitos, melhor dizendo. E como nessa saga nós temos um conflito muito claro, entre os Uchiha contra, no caso agora, Konoha, representado primeiramente pelo Itachi, agora o Sasuke, dá prosseguimento no que na história, na verdade, que o Itachi representa, e ele vê isso como uma forma de vingança, trazer toda a história que o irmão dele se submeteu para deixar Konoha, digamos assim, em paz. E é interessante porque todos os personagens, ao ver as atitudes do Sasuke, as atitudes de vingança, de como que ele trai Konoha, como que ele se alia com inimigos e tenta mesmo matar a sua própria amiga, obviamente todos enxergam aquela situação e a forma como se deve se agir com esse personagem, que é o eliminando. Porém é interessante Naruto, porque Naruto está num contexto que vai sendo construído, e anteriormente nós tivemos esse confronto do Naruto contra o Pain, que foi um personagem que fez um questionamento pro protagonista Naruto, que seria como trazer a paz para o mundo shinobi, um mundo de guerra. E o Naruto, ele responde, naquela situação, que seria a partir da crença que ele tem. E ele se põe num compromisso, de basicamente não seguir fazendo o que as outras pessoas já vêm fazendo, no mundo shinobi. Então ele se coloca numa situação de ter que dar uma solução para esse questionamento que foi feito para ele. Então acaba que nesse contexto o Naruto ele se apresenta como um personagem que traz a crítica. E no contexto até da situação ali, talvez a crítica em Naruto, que o Naruto traz, ele possa não trazer muitas soluções momentâneas. Como no caso até essa atitude, que até o Kakashi na luta contra o Sasuke pretendia ter de matar o Sasuke. Mas ele traz uma questão mais complexa, porque ele pensa mais sobre o problema que o Sasuke tem. E esse é o papel da crítica, porque a crítica, diferente da reclamação, que geralmente a gente faz no dia a dia, quando a gente vê um problema, e é útil também a reclamação, não estou dizendo que não é, tem situações e a reclamação é feita, e ela é dita, é exposto o que está acontecendo de errado. Só que, como eu venho dizendo, é exposto, mas não é dito uma sugestão do que pode ser feito para ser solucionado determinado erro que está acontecendo, determinado problema, situação. E como eu vim dizendo também, o arco do Naruto, como dá prosseguimento a esse questionamento do Pain, ele tem que trazer a solução, é uma obrigatoriedade do personagem trazer a solução, e então ele tem que trazer esse tom crítico. Tanto que o Naruto, ele, naquela situação que ele vê o Sasuke e o Kakashi lutando, e o Kakashi, claro, na clara intenção de eliminar o Sasuke, ele fica ali quase chorando no meio da luta, porque ele não vê como opção, ou melhor, ele não vê como solução apagar o Sasuke, porque o problema que ele traz vai continuar existindo. E é aí que a crítica entra, Por isso que é tão importante a crítica, porque a crítica ela vê todos os aspectos de como que vai acontecer, depois de determinada ação acontecer. O que vai continuar acontecendo? Vai se repetir ou não as coisas que já vinham acontecendo antes? Se eu simplesmente falar o que está acontecendo, que é o caso da reclamação.
E no caso de Naruto até, né, trazendo o contexto do anime, o personagem ele tem determinada razão em ter esse pensamento de não querer continuar fazendo essa ação em específico, né, de somente eliminar o Sasuke, porque no contexto a história traz, né, um personagem rebelde que traz isso dentro dele, né, de que a rebeldia, digamos, dele é justificada porque esse ciclo de ódio ele também é contínuo, então ele continua acontecendo, vamos assim dizer, né, esse apagar das pessoas, como acontece, né, na trama do Itachi, que sai apagando todo mundo para poder fechar ali um resquício, né, de guerra civil. E aí isso acarretou em tantos problemas que agora a gente está vendo no Sasuke. Ou seja, né, se o Naruto fosse ter essa mesma atitude, ele só daria continuidade a esse ciclo, dando, né, o contexto do anime. Mas falando, né, sobre a questão da crítica versus reclamação, a crítica, no contexto somente, né, da crítica e da reclamação, não do anime, a crítica ela é muito superior. Se a crítica fosse levada, né, como regra, assim como a reclamação é, tanto que o pessoal fala, né, que é fácil reclamar, tem até esse ditado. E se fosse assim, também dito com mais frequência a crítica ao invés da reclamação, mas como é difícil, às vezes as pessoas não fazem, seria melhor, teríamos menos conflitos, porque estaríamos, né, pensando também em maneiras de como determinada questão pode ser resolvida. Enfim, sobre questão ser resolvida, eu quero ver, né, como que vai ser resolvida em Naruto, estou assistindo ainda, como que vai ser resolvida essa questão dos Uchiha. Até agora eu vejo como a posição do personagem como correta, a partir do que ele pensa. Afinal de contas, seria basicamente ele jogar ele mesmo no lixo se ele pensasse outra coisa, considerando o arco anterior. Até mesmo interessante ver isso, porque nos momentos ali que o Tobi revela a história dos Uchiha pro Naruto, ele fica numa crise existencial danada, porque de fato ele está numa situação que defender o ponto de vista dele é difícil, né? Porque ele entende, né, toda a questão da filosofia do fogo, ele tem todo um envolvimento com Konoha. E a partir do momento que ele vê que aquilo a qual ele pertence também tem o seu lado negro, vamos assim dizer, ele acaba se colocando também numa situação de defender determinado lugar, caso Konoha, mesmo e talvez até mesmo defendendo, né, pessoas sujas. Porém, é aí que entra para mim a grandeza, aí falando do anime em si, do personagem, porque se ele fosse ter as mesmas atitudes desses que o colocaram nessa crise existencial, aí realmente não teria sentido o que ele pensa. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dos vídeos aqui do canal, tá sendo nessa pegada, né? Se você gosta desse tipo de mensagem, assista outros vídeos aqui do canal nesse mesmo tema, né? E também compartilhe se você gostou desse vídeo. Um abraço a todos e até uma próxima.